Susannah Wesley era uma mulher de opinião e convicções muito fortes. Ela, ainda muito jovem, se casou com um reverendo chamado Samuel Wesley e juntos eles tiveram nada mais, nada menos do que 19 filhos. Quando as crianças ainda eram pequenas, eles sofreram um incidente muito trágico. A casa que eles moravam pegou fogo. Uma das crianças acordou na madrugada e viu as chamas. E começou a chamar o papai e a mamãe. E todo mundo que morava na casa foi evacuando o lugar. Quando eles chegaram lá fora, eles perceberam que tinha uma criança faltando. Alguém tinha ficado dentro da casa pegando fogo. Era o 15º filho do casal, John Wesley. O pai, desesperado, tentou subir a escada por 2 vezes, mas a impressão é que o teto ia cair na cabeça deles. Então um amigo chegou, subiu no ombro de Samuel e eles conseguiram tirar a criança. Quando eles chegaram lá fora com John de apenas 5 aninhos no colo, Susannah proclamava as palavras do livro de Zacarias. Não é esse um tição tirado do fogo. Naquele momento, Susannah entendeu que Deus tinha um propósito especial com aquela criança e redobrou seus cuidados para criar bem aquele filho. A impressão que eu tenho é que o dia de Susannah tinha 40 horas, de tanta coisa que ela fazia. A história conta que ela separava 1 hora por dia para ter o seu momento com Deus, o seu devocional, o seu momento de comunhão com o Criador. Ali ela orava, ali ela lia a Bíblia e as crianças sabiam que não podiam interromper ela naquele momento. Ver a mãe fazendo isso todos os dias foi algo que inspirou a vida de oração dos meninos. Outra 1 hora por dia era separada apenas para orar em favor dos filhos. Ela colocava cada criança debaixo do seu avental e ali, com muito fervor, ela pedia a Deus que usasse aqueles meninos e que cuidasse do futuro deles. Ainda uma outra 1 hora semanal era utilizada para estar sozinha, em particular com cada um dos filhos, a fim de ter conversas espirituais e esclarecer dúvidas. Quando os filhos da Susannah chegavam no 5º ano, no dia seguinte, ela começava a alfabetizar eles e ela começava a alfabetizar pela Bíblia. Ela abria a Bíblia no 1º versículo e ali a criança ia aprender a ler e escrever. Ela fazia homeschool com eles, então durante 6 horas do seu dia, ela estudava teologia, matemática, literatura, ciências, tudo que os meninos precisavam para a vida acadêmica. Sobre a casa de Susannah Wesley, a história conta que a casa dela funcionava como um relógio, com muita ordem, muita disciplina. Criança nenhuma nunca ganhou nada no choro na casa dos Wesley. Aliás, sobre isso, olha só o que ela dizia. Eu insisto que a vontade da criança deve ser dominada cedo. A obstinação é a raiz de todos os pecados e misérias, e todo aquele que incentiva a obstinação numa criança garante o seu naufrágio no futuro. Mas todo aquele que educa e disciplina garante a sua futura alegria e piedade. Quando nós consideramos que a religião está realizando a vontade de Deus e não a do ser humano, o único grande impedimento para a nossa felicidade temporal e eterna é a nossa obstinação. Assim, nenhuma indulgência pode ser trivial e nenhuma negação deixa de ter recompensa. O céu ou o inferno dependem somente disso. Assim, o pai e a mãe que estudam uma forma de vencer a obstinação dos filhos trabalha junto com Deus na renovação e na salvação de uma alma. O pai que se submete à vontade, a todas as vontades da criança, faz a obra do diabo, torna a religião impraticável e a salvação inalcançável. Ao ceder a todas as vontades dos filhos, você os condena, corpo e alma, para sempre. Na casa dos Wesley tinha culto doméstico todos os dias. Todos paravam o que estavam fazendo para ir adorar a Deus juntos. Quando Samuel, o pai da família, tinha que viajar e passar muitos dias longe, Susannah assumiu o controle e a direção do culto. E ela tinha tanto fervor, tanto fogo de Deus no seu coração, que os vizinhos vinham participar do culto para vê-la adorar e compartilhar a palavra de Deus. Quando Susannah ainda era uma menininha, ela fez uma oração a Deus, pedindo: Deus, através da minha vida, acenda uma luz espiritual na Inglaterra que se espalhe por todo o mundo. Sabe de uma coisa? Deus viu e respondeu a oração daquela menina. Talvez não do modo como ela imaginava. Susannah não foi uma grande ministra, uma grande pregadora, mas ela foi chamada para servir como mãe. E por ter feito isso com muito zelo e com muito esmero, seu filho John Wesley se tornou
um dos maiores ministros conhecidos na história. Ele foi o pai do metodismo. Através dele, a Inglaterra foi avivada, a Europa despertada e os Estados Unidos foi alcançado pelo Evangelho. Seu outro filho, Charles Wesley, se tornou um grande ministro de adoração. A história conta que ele escreveu mais de 9.000 hinos para o Senhor, o que me leva a pensar que as pessoas verdadeiramente grandes são aquelas que são capazes de realizar pequenas tarefas com muito zelo e com muita obediência. Susanna Wesley foi uma mãe que mudou o mundo.